Ministro, a questão do programa Mais Médicos, se eu estiver errado, me corrija, não há nenhum problema. Originalmente, muitos faziam associação entre o programa Mais Médicos e os médicos cubanos. Sim. O programa, presumo eu, seja maior do que isso. Então, duas questões aí. Como é que está o programa Mais Médicos hoje? Segundo, a questão dos médicos cubanos, ou estrangeiros que não sejam cubanos, como é que está? Quem contrata, quem paga, como é que funciona? Olha, Vila, hoje nós temos 28 mil médicos no programa Mais Médicos, atendendo espalhados em todo o país. Você tem ideia, quando a gente criou o programa lá atrás, que eu estava no Ministério na época, o ápice chegou a 13, 14, 15 mil médicos. Desses 28 mil médicos hoje, mais de 90% são brasileiros formados aqui no Brasil. Por que isso acontece hoje e não acontecia lá atrás? Porque junto com trazer médicos lá atrás, a gente fez outras duas coisas. Uma, a gente investiu em construção e reforma de unidades de saúde, unidades básicas. Foi o maior investimento de reforma, a construção de novas unidades básicas que já teve no nosso país. E também investimos na possibilidade de novas escolas médicas aonde precisava dessas escolas. Isso fez com que você formasse mais profissionais médicos e por isso a gente não precisa trazer de fora mais para ocupar 28 mil vagas, que é mais do que o dobro do que tinha na época. Então hoje o Mais Médicos ele é basicamente de jovens médicos brasileiros que se formaram, tiveram a oportunidade de entrar na Faculdade de Medicina a partir de escolas que foram criadas lá atrás. Infelizmente, depois do Mais Médicos, teve um período onde você teve uma judicialização na criação de novas escolas que descambou. Inclusive hoje é uma coisa preocupante, é algo que nós estamos muito mobilizados, temos conversado muito com o ministro Camilo da Educação. O Ministério da Saúde assumiu a coordenação agora de uma comissão, onde a gente chama também o Conselho Federal de Medicina, as entidades médicas brasileiras, as principais universidades do país, para fazer uma avaliação profunda do ensino médico no país. Inclusive o Ministério da Educação aprovou, tem agora um exame nacional para os estudantes de medicina, está vinculado à residência quando você vai fazer a especialização. Eu ia, desculpe interrompê-lo, ministro, me interrompe, hein, Vila? Não, tranquilo. Eu ia justamente perguntar sobre isso. O número, eu assim acompanho, mas fico vendo o número de faculdades de medicina recentemente criadas nos últimos 10 anos, aproximadamente, é enorme e tal. Eu fico pensando, ministro, que ensino é esse? Eles a formação tem qualificação, tem professores suficientes? Uma outra coisa, será que precisa desse número de médicos ou seria melhor formar técnicos de enfermagem e especialistas na área de técnicos de saúde que não fosse necessário ter 6 anos, residência, etc, etc. Não há um excesso de faculdades e poderia ser muito melhor para o país que tivesse um outro tipo de formação de profissionais da saúde? Vila, infelizmente foram criadas nos últimos anos vários cursos de medicina através da judicialização. E quando a gente criou Mais Médicos lá atrás, a gente mapeou as regiões do país que tinham estruturas, tinham hospitais, mas não tinham curso de medicina. E precisava ter regiões que se podia atrair, inclusive, populações mais vulneráveis. Por exemplo, você pega a nossa região metropolitana de São Paulo, cidade de Mauá, passou a ter cidade de Osasco, que não tinham faculdades de medicina. Foram criadas através do Mais Médicos. Mas, infelizmente, a partir ali de 2016, 2017, 2018, começou a ter uma judicialização de abertura de mais vagas, algumas autorizadas na época, inclusive pelo Ministério da Educação, dobrando, triplicando o número de vagas em cursos que já existiam. Em geral, cursos privados. Isso foi concentrando mais. Isso é um ponto grave. Por isso que agora a gente precisa fazer uma avaliação profunda desses médicos que estão sendo formados, da estrutura da faculdade. Eu defendo uma coisa que a gente criou lá na época do programa Mais Médicos, mas foi interrompido, infelizmente, que a gente chama do teste de progresso. É o exame da OAB? Ele é mais do que isso, é o que as experiências de instituições médicas têm feito no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Europa, tem algumas faculdades no Brasil que já fazem. É você fazer uma avaliação no 2º, no 4º e no 6º ano, você avalia o progresso desse aluno. E toma inclusive medidas, por exemplo, está no 2º ano, você fez a prova daquela turma. Aquela turma não foi bem, essa faculdade não pode abrir novas vagas de vestibular enquanto não melhorar a sua qualidade.
Porque o que me preocupou do exame da OAB é que você deixou criar um monte de curso de advocacia e depois você pune o aluno, ao invés de punir a instituição. Eu defendo que você tenha mudanças na instituição, naquela faculdade, você possa avaliar no segundo, no quarto, no sexto ano, avalie o progresso desse aluno. Se tiver ruim, você tem que fechar os cursos de vestibular, ou seja, é uma faculdade privada, ela não vai botar mais gente dentro, não vai cobrar mais mensalidade enquanto não melhorar a sua qualidade. Né? Isso é fundamental. E a outra coisa é retomar a ampliação de qualidade da residência médica. Eu fiz medicina, depois você vai lá e faz a especialização. Eu fiz 3 anos de residência médica na Faculdade de Medicina da USP. Você complementa a sua formação. Sou infectologista. Então você cria mecanismo de qualificar esse profissional. Agora, pelo Agora Tem Especialista, a gente está criando, o Ministério da Saúde voltando a investir em retomar vagas de residência médica, você formar mais oncologistas, mais cardiologistas, mais cirurgiões, daquilo que a gente precisa para reduzir esse tempo de espera no atendimento. Agora, não sei se eu estou certo ou não, ministro, se os médicos acabam se concentrando por uma série de razões, onde existe mais mercado, onde eles podem progredir materialmente, evidentemente isso não é uma coisa ruim, qualquer profissional procura a área onde ele é melhor remunerado, são os grandes centros. Mas o país tem uma carência terrível na área de saúde nas regiões mais distantes, né? Então, se no caso do médico de formação geral já há essa carência, como o programa de especialista vai enfrentar essa questão? Se já no contexto mais geral é complicado, na especialidade, presumo eu, seja mais difícil ainda. É mais concentrado. Por isso você precisa, para enfrentar isso, adotando várias estratégias. Uma delas, que nunca tinha sido feito no SUS, nós estamos fazendo com esse programa, é você pegar a dívida de hospitais privados, hospitais filantrópicos, que nunca são pagas, ou quando se forem pagas não vai vir para a saúde, você trocar essas dívidas por mais cirurgias, mais atendimentos, mais exames. Por que isso é importante? Porque os médicos especialistas, a maior parte dos equipamentos de imagem, ressonâncias, tomografias, estão exatamente nos hospitais privados, nos hospitais filantrópicos do nosso país. Se você tem ideia, a gente acabou de divulgar um estudo de demografia médica feito pela Faculdade de Medicina da USP, com apoio financiado pelo Ministério da Saúde, que mostra que só 10% dos médicos especialistas no Brasil são exclusivos do SUS. A maior parte está num vínculo privado e um vínculo do SUS, e quase 20%, pouco mais de 20%, está só no setor privado. Então a gente criou um mecanismo para permitir que o paciente do SUS está esperando ali 3, 4, 1 ano para fazer uma cirurgia, possa ir para um hospital onde tem um médico especialista, ser atendido lá pelo Sistema Único de Saúde. Como isso? Trocando dívidas que esse hospital tem, que nunca são pagas, por mais atendimento, mais cirurgias, mais exames para a população.